Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui reunidos no Superlentes Responde, nosso webinar, para responder dúvidas frequentes sobre lentes oftálmicas, lentes de contato, produtos de limpeza, de lentes de contato, e dar uma amostra para vocês o que é o Superlentes. Hoje eu estou aqui com a presença de colegas e amigos, a doutora Elizabeth Guimarães, chefe do setor de lente de contato da Santa Casa de São Paulo, Dr. Flávio Vilela, chefe do setor de lente de contato da USP, e Luiz Formentin, chefe do setor de lente de contato da Unifesp. Então a gente vai fazer 4 situações aqui variadas, com uma discussão, espero que vocês aproveitem. Lembrando que no final do evento a gente vai ter um cupom promocional para quem quiser se inscrever no Simpósio Superlentes. Vai ser aqui em São Paulo, Hotel Bourbon Ibirapuera, no local mais confortável e mais amplo. E nos dias 27 e 28 de julho, o módulo para médicos. Se você quiser trazer só auxiliar, só recepcionista, vamos ter o módulo para auxiliar no dia 27, no sábado, o dia todo. E a nossa novidade, né, o Superlentes Trip, que foi sucesso o ano passado, foi sucesso no Summer Trip, que foi edição especial agora em fevereiro, e a gente tem essa edição novamente. É um dia que a gente vai fazer a visita às fábricas, a fábrica da Optiview, o centro de distribuição da Cooper Vision e a fábrica da Solótica, e vai mostrar para vocês os bastidores, de onde vêm as lentes, qual é o processo de fabricação, fazer adaptação de lente de contato em paciente ao vivo, trocar experiências ao longo da viagem, tendo aulas no ônibus. Então, bem importante, não percam. Então, vamos para a primeira situação. Paciente com queixa de óculos, uma paciente de 52 anos, veio comigo, já usava lentes multifocais, veio para fazer a revisão anual dela e atualizar a refração. Da parte de longe da refração foi mantida, e de perto houve uma modificação na adição, que era de 1,75, foi para 2,25. Aparentemente um caso tranquilo, ela já usa multifocal, não teria problema de adaptação, só que ela retornou depois de umas 2 semanas com os óculos novos e mantendo a queixa de dificuldade para perto. E daí fomos ver o que estava acontecendo, né? Eu pensei, perguntei se havia trocado o tipo de multifocal, ela falou que não, que manteve a marca, né, do fabricante, e pensei podia ser alguma questão da refração, da prescrição que eu havia feito, ou mesmo da fabricação da lente, da montagem da lente. Então, como eu procedo no dia a dia, quando tem caso assim, de alguma queixa, primeira coisa é você checar se a prescrição que você emitiu para o paciente está de acordo com a anotação no prontuário, que às vezes pode haver algum engano até de sinal, de número na pressa, na correria do dia a dia, mas para você certificar que não houve alguma alteração. Eu verifiquei, estava tudo ok, conferi também se o cartão, aquele certificado que o paciente ganha na ótica das lentes, estava de acordo com a prescrição, se não haviam trocado a prescrição de paciente, entregado a lente diferente, estava tudo ok. E depois conferir a gravação da adição das lentes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o gabarito da lente, ele mostra para a gente alguns pontos, umas áreas principais de uma lente multifocal. O principal que a gente precisa marcar é o campo de longe e de perto. A princípio, você colocando a lente contra uma fonte de luz, você consegue identificar as 2 bolinhas, os microcírculos. Embaixo deles, você vai ter de um lado a marcação do fabricante e do subtipo de multifocal, e daí o ideal serve para você identificar e buscar qual o gabarito que se adequa a essa lente. E do outro lado tem 2 algarismos que indicam a adição. No caso aí da figura está o número 20, é uma adição de 2 graus. No caso da minha paciente, estava escrito 22, que seria a adição de 2,25. Então estava tudo dentro do esperado. E daí eu
fiz essa identificação, fiz a marcação, coloquei sobre o gabarito e marquei o grau de longe, que é essa parte aqui que está amarelo, e o grau de perto. Então, para daí colocar no rosto do paciente, ver a centralização, e também eu poder, nessa área de perto e de longe, conseguir colocar no lensômetro, seja o manual, seja o automatizado, para a gente ter mais precisão de onde está o grau que deve ser conferido. Se você não tem essa prática ou não sabe fazer a marcação, a oportunidade de você participar do Superlentes. A gente tem um workshop de conferência de óculos, de marcação, que você vai aprender a fazer essas marcas e ter essa habilidade. Ou você pode pedir na ótica. Então, a ótica, às vezes, pode fazer a marcação e você fazer a conferência. Nessa figura que está aí, está lentes aparentemente alinhadas, com a linha horizontal, não parece estarem fora da posição. Mas sempre a armação pode não estar centralizada na face do paciente, então a lente não fica alinhada com o olho, apesar de estar correto. Mas no caso da paciente, na verdade, estava igual esse exemplo aqui. A parte de perto, veja o campo de perto, ele está cortado, ele não está por inteiro. Então justifica aquela queixa da paciente que trocou de óculos com adição maior, porém estava se sentindo como se estivesse com aquele óculos antigo que tinha uma adição menor. Naquela parte de perto do óculos, o grau não está chegando naquela adição de mais 2,25. Então está fazendo falta e por isso que ela não está enxergando de perto. E daí, com tática simples, você consegue resolver o problema da paciente e dar satisfação para essa paciente. Então, quis trazer um caso para você ver que algumas coisas simples que você pode fazer e agregar na sua prática do dia a dia. Vou chamar o Luiz e a Beth para comentar no caso, né, qual a experiência de vocês pegam muito casos assim e como é que vocês procedem. Olá, boa noite a todos. É um prazer, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bem, isso que o Rodrigo mostrou é extremamente importante. Não adianta a gente fazer uma refração cuidadosa, se atentar para as necessidades do paciente, indicar as lentes adequadas, se na ótica eles não fazem a montagem adequada. Então, o que acontece? A gente tem que ter o cuidado de sempre estar medindo esses centros ópticos e prestando atenção para que não haja essa descentralização fora da armação. Porque isso, com certeza, vai acarretar prejuízo para a visão. Então, na verdade, todo esse processo do óculos acerto, ele começa com o médico e acaba na ótica. E, como o Rodrigo falou, é importante a gente saber o que procurar, saber onde estão esses centros, usar os gabaritos, cada lente tem seu gabarito específico e, de preferência, ter um bom relacionamento com o óptico para poder finalizar seu trabalho de forma correta, né? Bom, vou fazer aqui meu comentário. Em primeiro lugar, também é um prazer estar aqui, a gente poder participar dessa discussão. Realmente não é tão frequente, mas aparece casos em que você prescreve uma multifocal e a prescrição está correta e o paciente tem queixa. E a primeira coisa que a gente faz é conferir o poder da lente do óculos, né? Mas isso realmente não é tudo. O poder estar correto não é tudo. Então, eu particularmente escrevo na receita a distância entre os olhos, né? No naso pupilar de preferência, mas pelo menos a distância, porque aí fica até mais fácil de você conferir pelo menos esse detalhe. E depois o óculos no rosto, a posição, lógico, tem que ficar bem de acordo. Atento realmente a esse detalhe que pode estar aí a causa da queixa do paciente. Joia. Vamos agora então para a segunda situação. Bem, o caso que eu trago para vocês é um caso extremamente interessante. Na verdade, esse caso ilustra uma sucessão de erros que comprometeram a adaptação de lentes de contato desse paciente. Uma adolescente de 16 anos e um garoto que treinava futebol júnior. Esse paciente, ele chegou com o pai e o pai mal deixava esse garoto falar. Ele já chegou para mim falando o seguinte:
olha, doutora, ele é míope, ele precisa de lente porque ele vai ser jogador profissional. E ele não está conseguindo usar porque o olho está ficando inchado e vermelho. Conversando com o garoto, eu consegui colher algumas informações que ele usava lente gelatinosa de troca planejada mensal, uma lente de hidrogel, alto míope de menos 5,25, menos 5,75, e trocava as lentes de forma irregular. Na verdade, ele chegava a usar até 3 meses o mesmo par de lentes. Alternava soro fisiológico com solução multiuso e, enfim, de um pouquinho de cada coisa, tudo errado. Queixa de intolerância, olho vermelho, ardência, prurido e olho inchado. Ao exame físico, eu constatei pálpebras enemaciadas, aquele olho mais caidinho, típico, né, não vou adiantar o que é, para ser surpresa, mas vocês vão ver. Hiperemia moderada, secreção mucosa e uma puntata leve. E quando a gente reveste a pálpebra, a gente se depara com esse quadro. Esse sinal que eu acho que não... Ele por si só já fala, já conta a história do que aconteceu. Hipóteses diagnósticas, vamos conversar um pouquinho sobre elas. Ceratoconjuntivite tóxica, hipersensibilidade a conservantes de soluções de limpeza é uma hipótese possível. Conjuntivite mucoproteica, reação a depósitos. Conjuntivite infecciosa, uma lente contaminada, lembre-se, ele chegava a usar 3 meses o mesmo par. E uma conjuntivite papilar gigante ou conjuntivite associada a lente papilar associada a lentes de contato, pela presença de proteína desnaturada na superfície. Vamos lá analisar. Ceratoconjuntivite tóxica, hipersensibilidade a conservantes de solução de limpeza. Acho pouco provável porque o quadro é diferente, a conjuntiva está mais calma, normalmente a hiperemia é mais moderada, uma ceratite puntata mais difusa, e essa ceratite, na verdade, não era tão significativa. O que chamava mais atenção era o quadro conjuntival dele. Conjuntivite mucoproteica é uma reação a depósito, né? Não deixa de ser uma reação a depósitos que ficam na superfície da lente, mas é algo mais específico. Uma conjuntivite infecciosa, uma lente contaminada, ou uma conjuntivite papilar gigante associada a lentes de contato. A minha hipótese foi essa última, uma conjuntivite associada a lentes de contato, tanto pela presença de proteína desnaturada, então se a gente pensar, ele tem uma lente de hidrogel esse material tem afeição por proteína, ele adora proteínas, principalmente lisozimas e lactoferrina, e o que acontece? Essa proteína se desnatura e acaba agindo com toxicidade, então ela sai do seu estado natural e acaba sendo agressiva para o olho. Além do que, também tem a questão da irritação mecânica. Imagine aquelas papilas que eu mostrei e o atrito com a pálpebra, né? Por isso ele chegou com o olho, aquele olhinho caído mesmo, que você olha e você vê que é aquele olho de processo alérgico. Pensando nisso e com esse diagnóstico, o que é que eu fiz? Primeiro passo foi descontinuar o uso das lentes de contato e tratar adequadamente. Usei prednisona, colírio, em dose de regressão, tirei a inflamação inicialmente e usei o colírio, o olopatadina, que é um estabilizador de mastócito e antihistamínico, e também lágrimas artificiais. Tirei ele da crise e a gente sabe que a papila não some de uma hora para outra, mas ela se torna mais achatadinha, mais amigável. E imaginem colocar uma lente rígida, pensando em se livrar dos depósitos. Imagina um jogador de futebol com uma lente rígida, não dá certo, né? Então, pensei em experimentar a readaptação de lentes de contato dele com silicone hidrogel, justamente para evitar, melhorar essa questão da saúde ocular, né? Um paciente de 16 anos, alto míope, vai usar lente por muito tempo, então silicone hidrogel é o mais indicado, e lente de uso único, porque você lida com adolescentes que ele já mostrou pela história que ele não vai fazer a limpeza adequadamente, e são lentes que é do blister para o olho, do olho para o lixo. E aí a gente consegue ter um pouquinho mais de segurança e permitir
e não vamos atrapalhar a carreira dele de jogador de futebol. Porque o pai, quando eu falei para tirar a lente, já abriu um olhão, como se dissesse, como assim? Deixa vir um novo Neymar aí, né? Esperamos. E aí, o que vocês acham, meninos? Ok, então. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço a participação aqui com vocês. O caso da Beth é um caso bem típico que ilustra um erro de estratégia no uso de lente de contato. Um paciente que não descarta a lente no tempo correto, um paciente que não limpa a lente da maneira adequada e uma família que não colabora e não reforça a necessidade de se fazer o uso correto da lente de contato. Então, quando a gente tem essa situação de um paciente que não faz o uso correto da lente de contato, obviamente a gente tem complicação, e uma complicação problemática num rapaz de 16 anos que tem um futuro todo usando lente de contato. Então, é necessário uma intervenção enérgica, que inclui suspensão da lente de contato, o tratamento e a educação, tanto do paciente, e nessa fase, com 16 anos, sobretudo da família, que vai ser responsável por que o paciente tenha um bom compliance, um bom cuidado com a lente de contato. Uma vez que a gente consegue harmonizar um bom uso da lente de contato e um bom entendimento do risco associado a um mau uso da lente de contato, a gente consegue um bom resultado. E esse paciente não precisa ficar sem lente de contato, ele pode voltar a usar lente de contato com uma lente de contato adequada, como a Beth fez. Então ela suspendeu a lente, ela reintroduziu depois de um tratamento, e a gente espera que, se a família e se o paciente entendam, o processo vai ser controlado e ele vai poder usar lente de contato. Mas é uma história bem típica, que precisa de uma abordagem típica também do oftalmologista. Bem, o Flávio e a Beth já abordaram bem o assunto. Eu vou assim só reforçar o seguinte: quando estou diante de uma situação dessa, eu procuro rever junto com o paciente todo o passo a passo, né? Desde que ele tirou a lente do olho, que produto que ele utilizou, de repente uma troca de produto, quando ele coloca no estojo, se a lente já está limpa e friccionada, e quando ele retira, ele faz mais uma limpeza, de repente ele pode ter uma alergia ao produto, se ele faz um enxágue com soro, depois se ele usa, se ele limpa corretamente o estojo. Então, quando você tira, quando você coloca a lente no olho, você usa o próprio produto para lavar o estojo, descartar aquele produto, todo passo a passo. Às vezes você detecta aí o erro e resolve o problema. Eventualmente um paciente assim, mais jovem, que vai usar lente ocasionalmente, uma lente de descarte diário pode ser realmente aí uma solução, que nem foi o caso que deu certo. Então, pessoal, vocês viram o caso de complicação. Querem aprender mais de complicações sobre lente de contato? Venha para o Simpósio Superlentes, julho desse ano. Anote aí, simposiosuperlentes.com.br, não percam. Vamos agora à terceira situação, com Flávio Vilela, sobre lentes multifocais e presbiopia. Pode ir, Flávio. O caso que eu vou apresentar é um caso sobre uso de lente de contato na presbiopia. É uma mulher de 43 anos, engenheira, super exigente com a visão, não quer usar óculos para perto, e ela é uma alta míope que usa lente de contato desde a adolescência, está tendo dificuldade progressiva para enxergar de perto, e não gosta de óculos, e não passa pela cabeça dela usar óculos numa situação para perto. Na biomicroscopia, ela é uma paciente usuária de lente de contato de longa data e apresenta uma neovascularização limbar de 360 graus, sutil, nada assustador. A refração dessa paciente é uma refração de alta míope. Ela enxerga 20/25 em ambos os olhos, J2 com a correção de óculos, que é menos 8,5, com menos 0,75 de astigmatismo a 180, e menos 7,75 com menos 1,25 a 20. Ela aceita uma adição de 0,75 e fica J1. Tem uma ceratometria inocente. Então, é uma mulher de 43 anos, engenheira de alta demanda visual, usuária de lente de contato desde a adolescência, de longa data, que está ficando presbítera, necessitando de adição e não quer usar óculos, quer continuar usando as lentes de contato. Quais são as soluções possíveis para essa paciente, então? Eu posso fazer lente de contato multifocal nesta situação? Será que esta paciente engenheira de alta demanda visual, astigmata, vai ficar satisfeita com lentes de contato multifocais? Eu posso fazer monovisão para esta paciente, que tem alta demanda visual e passa a maior parte do seu tempo usando tela de computador?
Será que ela vai ficar satisfeita tendo uma visão para longe e uma para perto? Eu posso fazer monovisão modificada para essa paciente? Um olho com uma lente monofocal e um olho com uma lente multifocal? Lembrando que ela é uma astigmata de 0,75 no olho dominante e de 1,25 no olho não dominante, que usaria uma lente de contato multifocal. Será que eu posso fazer um equivalente esférico para esse baixo astigmatismo? Será que isso vai deixar esta paciente satisfeita? Ela que não quer usar óculos e tem uma alta exigência visual. E se eu escolher fazer uma correção em monovisão ou em lentes multifocais, qual adição eu uso para essa paciente que é alta míope e que tem uma alta demanda visual e que necessita de detalhes e que exige detalhe? Como eu começo? Qual adição que eu escolho? Ou então eu desisto de lente de contato gelatinosa, que ela usa de longa data, e passo para lente de contato rígida. Como começar esse caso? De uma paciente alta míope, astigmata e presbítero incipiente. Qual a opinião de vocês? Bom, Flávio, é interessante. Eu, como a paciente já usa lente de contato gelatinosa, tentaria manter o tipo, e pela exigência visual dela, eu pensaria em começar pela monovisão do que fazer multifocal ou modificada. Porque como ela tem um pouco de cilindro em cada olho, e a lente multifocal não vai corrigir, talvez ela sinta falta disso. Mas eu acho que cada caso sempre às vezes surpreende, a gente pensa num caminho e o paciente se adapta ou prefere de um outro jeito que às vezes não é não segue a regra, né? E com certeza hoje que a gente tem lentes de contato multifocais rígidas seria uma opção, mas às vezes o desconforto, a diferença de conforto, né, da lente gelatinosa seria uma barreira para vencer com a paciente, né? A Beth tem alguma conduta ou também acho que é variável? Sim. O que é que eu acho aí? A gente tem que analisar duas coisas. Primeiro, entender o cotidiano dessa paciente. Será que ela usa essa meia distância bem? Ela precisa de uma visão tão perfeita à distância? Engenheiro? Não sei, ela é o tipo de engenheiro que vai para aquele campo de obras. Por que eu estou perguntando isso? Porque sendo alta míope e sendo uma presbíope inicial, por que não hipocorrigir, tirar um pouquinho da miopia dela para poder ela ganhar o de perto e ela vai ficar com a meia distância bem boa, né? E prejudicar um pouquinho de longe. Esse longe talvez não faça tanta falta para ela, precisa conversar. Segundo, em relação às lentes multifocais rígidas, eu, justamente pela profissão, eu acho que não seria tão adequado, até mesmo porque para ela adaptar, passando uma vida inteira usando uma gelatinosa, é muito provável que ela seja mais intolerante à troca desse material. Terceiro, pensando na demanda visual, eu escolheria para esse caso uma monovisão modificada. Eu daria uma visão ótima em um dos olhos, pensando em monovisão modificada, e usaria o outro. Lentes multifocais seria a minha última opção. Por quê? Porque ela só funcionaria se a gente fizesse o equivalente esférico, o que vai fazer com que essa visão não fique satisfatória. Com certeza ela vai reclamar. E, além de tudo, combinando para ser a cereja do bolo, todo engenheiro é extremamente crítico, né? Então, o perfil do engenheiro já é um perfil perfeccionista, não estou ofendendo nenhum engenheiro aqui no ar, mas a gente sabe que eles têm mais uma exigência visual maior, né? Portanto, lentes multifocais, não sei, bilateralmente não, mas talvez fazer o que o Flávio falou da monovisão modificada seja uma opção boa, mesmo uma monovisão simples mesmo, né? Tem que testar. Bom, para falar a verdade para vocês, eu fiz todas as alternativas para essa paciente. Essa paciente acompanha comigo há muito tempo. Ela começou com 43 anos, mas ela acompanha há bastante tempo e a gente usou todas as alternativas. Porque como ela é bastante exigente, ela quis conhecer todas as alternativas para escolher qual é aquela que fosse mais adequada. Então, inicialmente, ela começou com hipocorreção, ela não gostou porque ela dirigia à noite. Depois ela começou com monovisão, ela não gostou por causa da tela do computador. Depois ela fez multifocal e ela detestou. Depois ela fez monovisão modificada, que ela gostou e foi o que ela mais usou.
e ela usou rígida e gostou muito, mas não gostou do conforto. Então ela ficou um tempo com monovisão modificada, até quando a adição aumentou e a monovisão modificada não ficou mais tão adequada para ela. Mas o final dessa história eu conto para vocês no Super Lens. Então vamos lá. Agora a gente vai para a última situação com o Dr. Luiz Formentin. Lembrando que no final vocês vão ter uma oportunidade especial para se inscrever no Simpósio Super Lentes. Vamos lá, Luiz, pode falar. Essa noite aqui, eu resolvi trazer uma imagem que pode acontecer e que a gente pode chegar e falar assim, e agora? O que eu faço? Qual é o caminho que eu devo percorrer para ajustar essa lente, né? A gente sabe que as lentes esclerais têm indicações ópticas e indicações relacionadas à superfície ocular, e a gente precisa fazer uma boa adaptação da lente para a gente conseguir o resultado que a gente quer. Uma das situações que eu trouxe é essa, olha, veja aqui o que acontece. Você está vendo a fluorescina aqui, ó, dá para ver o mouse aí, né? Então, sim, ela está passando pela lente, ou seja, o apoio da lente não está adequado. E olha, a fluorescina está saindo e está entrando numa bolha. E se a gente deixar essa lente aqui foi logo depois que colocou. Aqui, depois de 1 hora, a gente vê a fluorescina saindo e entrando as bolinhas de ar. E aqui, depois de 2 horas que essa lente estava no olho do paciente, tá? A gente consegue ver que a bolha foi aumentando com o tempo, né? E vou mostrar para vocês uma outra situação, porque é a seguinte, na sequência, na realidade é dessa mesma paciente. O que a gente pode ver aí? Ó? Presta atenção, é como se tivesse uma sujeira na lágrima da paciente, tá? Vamos ver aqui num detalhe, ó, tá? Quer ver? Isso, agora aqui no detalhe, a gente consegue ver, olha, essa sujeirinha aqui, né? Então, isso aí é o que acontece. Aquela mesma causa que teve que apareceu a bolha, que fugiu a fluorescina e que foram os debris, a causa basicamente são as mesmas. O que é isso? Nós temos nesse caso uma assimetria da esclera que não está acompanhando o desenho dessa lente. Então, nós vamos precisar dessa lente adequar o desenho dela, a periferia dela, à esclera. Encaixar ela melhor, né, para que não tenha aquilo lá. Esse é um problema. O outro problema é o seguinte, é o vão. O vão entre a lente e a córnea, nessas situações, tem que ser o mínimo possível. Tem pacientes que têm mais essa tendência de aparecer esses debris. Nesses pacientes em especial, deixa a lente durante umas 2 horas, deixa a lente assentar bem e para deixar o menor vão possível. Então, o que você tem que fazer nessa situação? Ajustar a periferia, deixar o menor vão possível. Tem pacientes que juntam mais debris? Tem. Os pacientes que têm olho seco severo, pacientes que têm alergia ocular severa. Esses aí, mesmo que esteja bem adaptado, pode aparecer debris. Você pode ter que o paciente ter que tirar essa lente 1 ou 2 vezes por dia para dar uma lavada internamente e até externamente também, né? Mas, claro, a lente bem ajustada e realmente com um vão adequado, pequeno, vocês vão ter mais sucesso para esses casos. É assim que a gente tem que focalizar para resolver essas situações. Aí eu gostaria de comentários de vocês também, para enriquecer mais o detalhe. Muito bom. O Luiz abordou 2 situações que são situações interessantes. A primeira delas é sobre a toricidade da esclera. As primeiras lentes de contato, as primeiras lentes esclerais, elas não consideravam a assimetria e a toricidade escleral, e a gente observava essas assimetrias de apoio da lente e essas dificuldades de adaptação. Uma vez notada a assimetria escleral, algumas lentes esclerais permitiram um ajuste considerando a assimetria da esclera, permitindo que se abaixe ou que se levante a lente de contato nas regiões em que há toque ou que há um afastamento da lente, a lente escleral do apoio escleral. Então, essa situação resolve bastante situações de desconforto, de compressão ou de levantamento da borda da lente por causa da simetria. Isto também, melhorando a adaptação, melhora as complicações de desconforto, e uma dessas complicações que o Luiz também apresentou,
que é esse turvamento do filme lacrimal que fica sob a lente de contato, que provavelmente tem uma relação a um atrito, um microatrito da lente sobre o tecido conjuntival, levando a uma produção de debris e o turvamento. Então, é uma situação que ainda não é totalmente controlada, a formação de debris e o turvamento, mas que melhorou bastante com o aparecimento de lentes de contato que permitem o ajuste por setores, abaixando ou levantando a periferia dessas lentes esclerais. Rodrigo. Bom, vale lembrar também que esse ajuste a gente pode prever quando a gente deixa o paciente com a lente de teste num tempo adequado, ou seja, de 40 a 60 minutos no mínimo, você consegue ver se o vão vai estar adequado, se a borda não está sendo pressionada ou elevada, e com isso já pediu ajustes para ter uma melhor qualidade da lente. Vou aproveitar para falar, isso que você falou me fez lembrar que algumas séries de lentes esclerais hoje é possível você pedir um conjunto de provas tóricos já. E isso facilita e você ganha um certo tempo, né? Você coloca aquela lente tórica, você já vê com mais detalhes se aquele ajuste foi suficiente, vai precisar ainda mais alguma coisa, mas já há um caminho andado, né? Então, algumas lentes permitem esse conjunto de lentes tóricas suplementares para que você possa auxiliar, então, na tua adaptação. Joia, muito bom. Bom, muito bom o tempo com vocês. Espero que vocês que nos assistiram tenham aproveitado. Lembrando, Simpósio Superlentes, 27 e 28 de julho, em São Paulo. Superlentes Trip, dia 26 de julho, sexta-feira, aqui em São Paulo, visita às fábricas, adaptação ao vivo com os pacientes. No Superlentes, vamos ter workshop de conferência de óculos e todo um time de especialistas para fazer uma troca de conhecimento da parte de lentes oftálmicas, de tratamento de alergia, olho seco, ceratocone, casos especiais de lente de contato, das lentes gelatinosas até lentes esclerais, ortoceratologia. Então, a gente está preparando um simpósio bem interessante para vocês. Superlentes é didático, é dinâmico, é inovador. A gente espera vocês em São Paulo aqui em julho. Agradecer e deixar a despedida agora com os 3 colegas e parceiros. Começa pelas damas. Bem, se vocês gostaram, a gente tem muito mais para contar. Então, esperamos vocês no Superlentes para a gente fazer juntos aí um evento bem interessante. Luiz. Eu? Os mais velhos. Bem, olha, é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e no Superlentes também. Eu acho que a gente vai crescendo todos juntos, né? Nós vamos ampliando a nossa capacidade quando a gente discute casos, quando a gente troca informações, a informação vai, a informação volta, a informação cresce, a informação amplia e a gente consegue então resolver mais casos, a gente se sente mais confiante, o paciente fica mais bem atendido. É isso que a gente quer. Então, um abraço para vocês. Bom, eu agradeço também o momento que eu passei com vocês e quero dizer que no Superlentes vocês aprendem a fazer lente de contato, porque a gente se dedica a ensinar realmente desde o começo até o final, com paciência e com um foco em ensinar realmente como resolver os problemas, como adaptar uma lente de contato e como satisfazer o paciente com visão, conforto e saúde. Quem já foi ao Superlentes sabe como é interessante ver a dinâmica desde o trip até o final do simpósio. Então, espero que vocês possam confirmar isso que eu disse para vocês. Até o Superlentes. Obrigado a todos. E não posso deixar de agradecer os nossos parceiros. Então, de patrocinador, temos a Solótica, Optavision, Optiview, Medfacus, Alcon, Central Oftálmica, Coopervision, Allergan, Lookvision e Essilor. E o apoio das entidades que
para a gente é fundamental esse reconhecimento. A SOBLEC, Sociedade Brasileira de Lente de Contato, Córnea e Refratometria, o CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a SBO, Sociedade Brasileira de Oftalmologia, e o COEP Cursos, o Centro Oftalmológico de Ensino e Pesquisa do Hospital Santa Cruz. Nos vemos em breve. Até logo!